na mala, não vi você. Amabilis, Violácea, Miyake, Javanica, Gutatami, Cardileia ou Purpurata. Ninguém mete a você um abraço bolanata. Seu labelo bicolor desacata pela fragrância da cor. Sepala pelo coluna e pétala tem a flor. Flor que nasce, cresce, flora por amor. Lembra aquela Phalaenopsis que você me deu? Me deixou com sofronites por um beijo seu. Pleurotalis, Paphiopedilum, cores demais, nada comum. Cirtopódio, sarcoglotes de um bem-querer. Fui a Brácia na Malaxis, mas não vi você. Amabilis, Violácea, Miyake, Javanica, Gutatami, Cardileia ou Purpurata. Me remete a você um abraço bolanata. Seu labelo bicolor desacata pela fragrância da cor. Sepala labelo, coluna e pétala tem a flor. Flor que nasce, cresce, flora por amor. Ótima escolha da música, Sérgio. Escolheu muito bem. Muito né? bem. Muito bem. Então, Eu descobri que tem um monte de música de orquídea, viu? Mas essa do Djavan é muito especial. muito legal, Ele ótima. consegue transformar as sofronites, né? Então, ele consegue usar as palavras que dão um sentido, né? Só o Djavan mesmo, né? É Oi, legal. Andréia, Silmara, Ivone, Rita, Oi. Sueli, Ari e Tânia, bem-vindos. Hoje nós vamos escutar as aventuras do Fernando, A Procura das Orquídeas. Deixa eu ver. Oi, Fernando, agora é com você. Já Comigo, né? Deixa eu ver. passei aí para você, Fernando. Tá, obrigado. Ver se eu consigo aqui abrir. Bom, boa noite aí, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Ari. Chegou cedo hoje, hein? Jantou mais cedo. Boa. Então, Ana, você vai apresentar o Fernando? Não, eu já falei que agora a fala está com ele. Ah, Tá bom. legal. Então, Bela apresentação. podemos Não, mas eu começar. falei que é um Tá aventureiro. bom. Ele vai falar sobre as aventuras dele e as histórias que ele tem a partir das orquídeas, porque ele é um colecionador de orquídeas, já nasceu numa casa onde o pai era colecionador, então foi quer dizer, foi isso que me atraiu
fazer esse convite para o Fernando vir aqui, né, Fernando? Legal, primeiro eu agradeço e só queria saber o seguinte, pelo que eu entendi, eu tenho 5 horas para fazer minha narrativa, é isso? Então, poderia ser, mas basicamente a gente tem 1 hora de narrativa e meia hora de bate-papo. Legal. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer, obrigado aí pelo convite, me senti muito honrado e o mais interessante é o impacto que isso trouxe nas minhas redes sociais, porque eu fiquei falando que hoje eu vou dar uma palestra, compartilhei nas reuniões, hoje eu fiz várias reuniões durante o dia, então eu falei, olha, hoje eu vou falar sobre orquídeas, e as pessoas ficaram bem interessadas, né, e bem assim, surpresas, e muitas não tiveram tempo de estar aqui hoje, então, gravando, depois eu vou compartilhar. Eu sou Fernando Potti, eu sou carioca da Gema, eu nasci na zona norte do Rio de Janeiro, então quem conhece bem o Rio de Janeiro sabe que o Rio de Janeiro é muito dividido entre zona norte e zona sul, então eu nasci na Tijuca e fui criado até os 15 anos na Tijuca, e a partir de um determinado momento meu pai mudou para o bairro de São Conrado, então eu estou falando aí já em 1960, 61, quando ele tinha uma demanda. Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês, vou passar muito rápido para vocês terem noção do que eu estou falando e da onde eu estou falando, e depois vai estar gravado, mas se precisar eu compartilho aqui a minha apresentação. O que me motivou muito vir falar aqui, e obrigado mais uma vez, Ana, foi não só falar sobre as orquídeas, mas tentar mostrar o quanto que essa relação que a gente tem com algum propósito, com alguma coisa existencial, ela nos direciona, né, para um mundo cada vez melhor, independente do que seja. No meu caso, está ligado muito com as plantas, com a natureza, com a questão da sustentabilidade, e o quanto que isso não é, para mim, desde pequeno, nunca foi algo que fosse duas coisas paralelas, mas sempre foi uma coisa que sempre fez parte da minha jornada. Eu vejo muita gente que tem hobby, que tem alguma coisa similar à minha, mas está muito ainda dicotomizado, né? É como se fosse uma coisa paralela, e aí são 2 ou 3 pessoas na mesma pessoa. No meu caso, o fato de eu ser um colecionador de orquídea e trazer isso no meu DNA desde pequeno, isso fez com que as portas se abrissem ou fechassem, mas eu nunca deixei de me posicionar dessa forma, até porque a minha educação e o meu olhar para o mundo está muito ligado com essa escola da natureza. É isso que eu quero passar para vocês e mostrar o quanto que esse olhar da natureza ele me permite hoje, no cargo que eu tenho, na função que eu tenho, junto como investidor que eu sou, atualmente eu sou CEO de uma Venture Builder, então eu invisto em startup, na nova economia, o quanto que esse olhar que eu tenho para essas pequenas empresas, eu as vejo, né, e costumo dizer muitas vezes que é o meu orquidário. Então, cada startup, eu as coloco dentro do orquidário, e algumas elas precisam ter o estresse hídrico, como algumas catleias que eu tenho no meu orquidário, eu tenho que botar pouca água, se botar demais, ela sente, e outras eu tenho que botar muita água, porque naquele momento precisam disso. E o meu desafio com as startups é tentar levá-las a um momento onde eu possa fazê-las florir também, o que eu faço aqui no orquidário. O grande desafio de um colecionador de orquídeas é ele tentar, e o seu desafio é reproduzir o melhor ecossistema possível para as suas orquídeas. Então, nesse ponto, eu tenho aqui no Rio de Janeiro, vou mostrar, eu tenho uma casa que eu denomino Casa das Orquídeas, que todos vocês se sintam desde já convidados, já vim me visitar, e o meu desafio aqui é reproduzir em cada canto da minha casa um ecossistema específico para que aquela orquídea ela consiga se ver como ela seria na natureza e ela consiga se reproduzir, se manter, florir, e através da flor, né, que a gente tem uma cápsula, ela vai disseminando aí
a sua criação. Então, falando isso, por favor, fiquem à vontade para me interromper. Avançando, né? Adorei aqui, Ana. Obrigado aí pelo convite, né? Achei bacana. A criação do banner foi do Sérgio, viu? Sérgio, eu não lhe conhecia, mas virei um fã incondicional, né? Em vez de dar tiro de canhão para matar passarinho, você joga logo um dardo. Começar com uma música do Djavan para as orquídeas, né? Isso não tem preço. Então, eu conheci você na sua palestra recente lá no Trabalho 60 Mais, né? Não nos conhecemos pessoalmente, Pessoalmente, né? Mas não. logo espero. Mas como eu também sou carioca de nascimento, só de nascimento, na verdade, né? Então já temos algo em comum. Legal. Aqui o interessante essa foto está eu e o meu filho Breno. O Breno tem 20 anos, então ele nasceu em 2002, e aí eu estou com uma orquídea na mão chamada Steniopia, e eu não consegui achar, né? No corre-corre, deu um pau aqui na minha máquina. Eu queria ter passado para você, Ana, uma foto que eu tenho também no colo do meu pai, e aonde ele tem um dendróbio na mão, né? Então é muito similar. Olha, que lindo! Então a gente tem essa questão, né? No sentido de a relação, né? A primeira coisa que eu vi quando eu nasci deve ter sido uma orquídea, e eu sempre vivenciei esse mundo aí. Então, avançando aqui rapidamente, só para vocês se localizarem, eu estou no bairro de São Conrado. Aqui nessa seta aí está mostrando a Casa das Orquídeas, né? Contextualizando esse bairro. Então, a história, como é que ela começa? Em 1959, o meu pai precisa, ele nasce, o meu pai ele nasceu em 1920 na cidade de Pouso Alegre, e ele morre em 1999 aqui no Rio de Janeiro. E ele, quando tinha 15 anos, ele ganhou a primeira orquídea, uma Cattleya labiata, e nunca mais parou de colecionar orquídea. Então, a vida inteira dele, ele sempre olhou esse mundo das orquídeas. Eu nasci na Tijuca, um lugar muito quente, aqui para o Rio de Janeiro, e ele, na parte dos fundos da casa, ele tinha um orquidário lá, com teto de vidro, enfim. Sempre mexeu muito com isso, mas sempre ansioso para arranjar um local melhor e maior para as suas orquídeas, até que ele encontra. A gente já vinha, quando eu era pequeno, aqui nessa praia, então imagina o que era São Conrado na década de 60. Ele encontra um terreno aqui no bairro de São Conrado, que esse terreno quase que foi dado para ele, e aí ele comprou um terreno de 5.000 metros quadrados. Podia ter comprado 10, 20, né? Todo mundo estava louco para vender terreno. Ele comprou um terreno de 5.000 metros quadrados. Aí o que é interessante, desde pequeno, o Sérgio, né, a Ivonete, desde pequeno eu fui muito influenciado com essa questão do impossível, da aventura. Então, a minha mãe, ela vem da classe média alta do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, né, ela até casar nunca tinha assim colocado o pé no chão, no barro, né, porque era toda dondoca da elite carioca. Casou com meu pai, e ele resolve comprar um terreno no meio do mato, onde ele foi excomungado pela família dela, e aí nessa área aí ele começa a construir essa área aqui de São Conrado. Um detalhe interessante, eu visitei todas essas matas aqui, que vocês possam imaginar, fui várias vezes aqui nessa Pedra da Gávea, e vale a pena guardar na memória 2, o seguinte: existe uma orquídea, um outro detalhe que sempre me chamou muita atenção, tem uma orquídea endêmica na cidade do Rio de Janeiro, que só dá na Pedra da Gávea, ou seja, é uma orquídea que no mundo inteiro você só encontra na Pedra da Gávea, que se chama Lélia lobata. É a razão de eu ter me dedicado mais ainda e ter mantido essa casa. Então, aqui é o bairro de São Conrado, né, só para localizar de novo aqui na geografia do Rio de Janeiro. Aqui, quando meu pai morre em 99, eu escrevi esse texto aqui, depois eu mando, que não tá dando para ler, mas aqui o que interessa, né, é que, quando a gente fala de orquídeas,
né? É um registro histórico de 2000 anos atrás do filósofo grego Teofrasto. E aí, de novo, né? Eu, quando estive morando em Paris, eu fui estudar filosofia. Então, né, eu já voltei bastante influenciado, né, dizendo que todos os colecionadores de orquídea têm um pé na filosofia também. Aqui é o meu pai e a minha mãe. Aqui, avançando um pouco aqui, só para passar aqui rápido. Aqui, pronto. Depois eu volto lá. Né? Aqui, uma coisa interessante, né, quando você chega na Casa das Orquídeas, a gente entrega esse papel para as pessoas, né, para entenderem um pouco da história. Então, lembrando que 60, o meu pai e a minha mãe, eles tiveram 9 filhos. Então, eu estou metido nesse meio aqui de 9 filhos, né, cada um com a sua diferença. Aqui, né, quando você entra na casa, então eu estou bem dentro da floresta aqui, né, quando você anda, por exemplo, eu fiz voos de asa delta. Então, o que acontece aqui no bairro de São Conrado é que as pessoas compram o terreno, cortam todas as árvores e constroem casas de palacetes maravilhosos, e o que nos diferencia é manter esse nosso microclima. Por que isso começa com meu pai e continua comigo? Porque eu preciso ter um ambiente propício para as orquídeas. Eu preciso, em cada canto da casa, eu espalhei mais de 5.000 orquídeas para que eu consiga manter esse ambiente aqui. Então, eu tenho que segurar a floresta. Aqui é o que a gente chama da casa principal. Aqui, né, de novo, algumas orquídeas que a gente tem espalhada, quer seja pelas árvores ou nos vasos. Aqui, né, a gente tem o que eu chamo de casa dos hóspedes. Então, lembrando que na casa principal ficava o meu pai e a minha mãe, e na casa dos hóspedes é onde a gente ficava, a criançada toda fazendo muita folia aqui. Mas, de novo, né, sempre mantendo esse ambiente, segurando, né, essa ecologia aí, né? E quem olha, um dos desafios, Sérgio, quando você vier na minha casa, e vocês, quando vierem aqui, quando a pessoa entra, eu falo assim, né? O seu desafio é ver quantas flores de orquídeas estão abertas. É interessante que as pessoas rodam a casa inteira e, às vezes, dizem, já não vi nenhuma. Aí eu tenho que fazer um tour, né? E eu fico muito encantado, né, com essa adequação do meu olhar, o quanto que eu fui treinado para conseguir ver o que as pessoas não veem, e isso me ajuda muito também no exercício do dia a dia, para tentar ver, né, o exercício de tentar me forçar a ver alguma coisa que eu não estou vendo. Aqui é o que eu chamo da casa de hóspedes, né? Então, eu tenho lá uma biblioteca grande, só mostrando rapidamente. Eu tenho aqui, eu consigo colocar 15 pessoas dormindo aqui na casa. Então, sempre foi uma casa com muita gente, né? Com muita bagunça. Eu fui criado nesse ambiente. Aqui, o que eu não tenho solto nas árvores, eu coloco aqui no meu orquidário. Então, daqui eu levo para as árvores e vice-versa. Então, eu estou sempre testando, vendo, né? Então, eu tenho algumas orquídeas mais raras. O que me chama a atenção aqui, só para, de novo, né? Quando eu estou trabalhando com as minhas orquídeas, dependendo do nível, da altura que eu coloco essas plantas, elas podem ir melhores ou piores. E se eu troco ela de posição, elas pegam mais ou menos sol. Se eu coloco ela mais num canto, ela vai receber mais ou menos água. Então, eu tenho dentro desse orquidário diversas espécies, dependendo do tipo que elas são, eu tenho um tratamento diferenciado. Por exemplo, essas que estão aqui no meio, no alto, são as sofronites, e eu tenho também os meus bubofilos, que precisam de muita umidade. O que está aqui fora da foto, que vocês não veem, são algumas catleias que eu preciso com muito pouca água. Eu levo muito essa experiência, né, para o meu dia a dia lá, quer seja com as minhas startups, quer seja com o trabalho que eu vou mostrar mais na frente aí para vocês, com a minha jornada aí nesse meio. Durante muitos anos, eu fui um estrategista do setor de petróleo e gás. Aqui, né, o espaço que eu tenho também de lazer aqui na casa. Aí, chegando no final da casa, né, lembrando que eu estou no morro, aqui já é o bairro de São Conrado. Então, para cada espaço desse, dependendo dessa altura, o que é interessante, né, nas orquídeas e que a gente vai pegando?
eu tenho orquídeas que só conseguem florir quando estão aqui embaixo. Quer seja questão de altura, quer seja questão de mais sol, quer seja questão de estar muito próxima aqui do mar. Aqui de novo, né? Então, pessoal, esse é o local, né, onde eu tenho o que eu denomino Casa das Orquídeas. Então, eu diariamente estou aqui, eu tenho um escritório aqui, né? Eu tentei vir morar aqui, mas não convenci a família. Então, eu moro em Laranjeiras, onde meus filhos estudaram, minha esposa é médica, tem consultório, e a gente tem uma casa de campo no meio da cidade do Rio de Janeiro. Eu venho para cá fim de semana, mas eu venho muito aqui, recebo muita gente de fora, tenho faço vários treinamentos aqui. Aí, contando um pouquinho da minha família, né, da onde sai, né, esse DNA, que é o do meu DNA aqui como colecionador, um cara interessado aí pela natureza. Aqui é meu pai e minha mãe. Então, meu pai é de 1920, a minha mãe é de 1925. Eles casam em 1947. Então, a minha mãe, ela tem 25 mais 20, ela tem 22 anos, e ela, em 1940, ela casou em 47, em 1949 ela tem o primeiro filho, e quando eu nasci, em 1957, ela já tinha 8 filhos. E aí ela vai ter 9 filhos. Eu tenho uma história que, antes de eu nascer, eu tenho um irmão que morreu num desastre, num acidente horroroso aí. E aí ele estava fazendo uma fogueira num quarto, eles moravam na Tijuca, esse quarto pegou fogo, então todo mundo tentou apagar esse incêndio, não conseguia. E a minha mãe contava que do lado de fora, né, o bombeiro veio tentar localizar a criança, ninguém achava a criança. Depois que o incêndio foi apagado, ela falou: tenho certeza que ele está no local tal. E aí ela ficou grávida, eu nasci. Então, esperava-se, né, toda a família esperava que ia nascer uma pessoa super quietinha, e havia grande expectativa que seria uma menina. Aí aparece eu, né, um furacão danado, para botar e energizar essa família de novo, né? Então, eu sou considerado aí o que vem depois e que ajudou bastante nesses traumas aí da família. Aqui, né, quando a gente era pequeno, então, lembrando, né, minha mãe com os filhos, então, nasceram 7 meninos, para depois vir 2 meninas. Então, isso aqui a gente na Tijuca, né, fazendo uma confusão danada lá quando criança. Aqui, né, as viagens que eu fiz pela Amazônia, Transamazônia, Belém, Brasília. E aí é interessante, e uma coisa para a gente guardar, né? O meu pai era um cara apaixonado pela natureza, ele gostava muito de música clássica, ele fazia mosaico, era um exímio cozinheiro, mas era um cara extremamente rígido. Então, por exemplo, aqui a gente não tinha escolha, né? A gente tinha aqui na casa uma coisa muito interessante que a gente chamava de POC. Era o pop, né? A gente começava com pop. O pop, Ana, era o passeio obrigatório do papai. Ele chegava no sábado, botava todo mundo numa Kombi e levava lá para o Paraty, né? Ia parando, e aí, aos pouquinhos, a gente vai viajando. E conforme as viagens foram aumentando, muitos dos irmãos foram ficando para trás, que não queriam mais continuar, e aí acaba ficando eu, ele e um irmão que acabou fazendo biologia. Aqui, né, é a família depois que o meu pai morreu. Então, essa é minha mãe em 1999. Então, aqui a gente começa a ter toda uma discussão sobre a casa. Então, vocês imaginam, né, que em 1984 a família se reuniu, né? Então a família grande era uma assembleia, fizeram uma assembleia para vender essa propriedade, né? Vamos vender. Então eu fui contra. Então ficamos aí durante 5 anos numa discussão jurídica com a família. Então a gente ia jantar na casa da mãe, eles saíram da casa e eu fiquei mantendo a casa. A gente ia jantar na casa da mãe, se divertia, mas quando vinha o problema da casa, eu falava: vai conversar com um advogado, até que chegou o momento que a gente chegou num acordo, falou: já que a gente não vende para terceiro, você compra. Por que eu quis comprar? Primeiro, é uma reserva ambiental importantíssima. Segundo, eu tinha uma história e histórias, né?
Então, eu peguei um dinheiro do banco e me endividei todo para manter a casa. E, de novo, né, olhando para o futuro, hoje está todo mundo batendo na porta, né? A família se vivencia aqui na casa, se recupera essa história, mas naquele momento alguém tinha que tomar uma decisão e eu acabei tomando essa decisão que estava muito ligado comigo. Aqui algumas viagens que eu fiz, então aqui eu estou no meio da Amazônia, aqui é um hotel muito interessante, quem quiser ir no hotel de selva chama Cristalino Jungle Lodge, fica no meio da Amazônia, lá quando você vai para o Mato Grosso, né? Mato Grosso, de um lado você tem o Pará, do outro lado você tem a Amazônia, você chega numa cidade chamada Alta Floresta, a gente andou aí de carro por Toyota no meio do mato 1h30, pegamos uma voadeira para subir aí o rio Teles Pires, depois o Cristalino, e conforme você segue isso aí, você vai sair num afluente que é o Tapajós, e a gente ficou no meio dessa mata aqui, desse hotel aqui, né? Então, eu viajei muito pela Amazônia, muito, né? Andando de barco, dormindo em rede, sempre que eu posso. Eu tinha vários congressos em Manaus, então, quando o pessoal pegava o avião de volta direto para o Rio, eu dizia, daqui a uma semana a gente se vê, né? Que eu descia pelo Rio Amazonas e vinha aí visitando. O que isso é interessante, né? É a diversidade, a gente vê, né, o quanto que isso impacta a nossa formação, né? Então, a minha educação, todo o impacto que eu tenho de olhar para esse país, esse mundo que a gente vive, né, de discernir o que eu vejo hoje na imprensa, né, na televisão e ter vivenciado lá, e ter podido, né, de ver de perto diversas espécies de orquídeas que eu tenho hoje no meu orquidário. Então, por exemplo, a gente tem uma orquídea chamada Acacá licianea, que ela fica submersa aí durante 6 meses, por causa das enchentes, depois ela aparece, e ela é muito usada para a emancipação dos jovens tupinambás. Eles, né, quando eles chegam numa determinada idade, eles têm que caçar essa orquídea, trazer ela com flor, tem todo um ritual muito interessante. E o mais interessante é quando a gente começa a trazer essa vivência, né, de fora. Por exemplo, eu me lembro várias vezes, né, os ribeirinhos colocando para a gente, olha, essa orquídea aí que vocês estão levando, ou se querem levar, quando chegar em casa, planta ela junto com um caroço de milho. Né? A gente, isso aí deve ser uma magia, né, uma superstição. E depois que a gente pesquisava, via que quando você planta qualquer planta e bota caroços de milho do lado, quando o caroço de milho começa a enraizar, ele solta ali alguns elementos químicos que ajudam as outras plantas também a enraizarem mais rápido. Aqui algumas viagens que eu fiz com a minha família, então eu estou sempre viajando também com meus filhos, né, carregando isso foi em Minas Gerais, então aqui a gente tem várias orquídeas já de pedra, né, então estou numa área mais esma. Aqui, eu de novo lá na Amazônia, então aqui eu já estou no Amapá, eu fui contratado pelo governo do Amapá para ajudá-los lá numa discussão sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas, né, que voltou esse debate agora isso aqui é em 2012, então eu rodei todo o Amapá, fui a Oiapoque, fiz bastante discussões lá com ele e tive a oportunidade de poder ajustar aí. Então, eu contei um pouquinho, né? Mostrei para vocês o que é a minha casa de São Conrado, como é que eu mantenho aquilo, contei um pouquinho a minha história. Agora, né, como é que eu vejo isso no dia a dia? Como é que eu entendo, né, que essas questões estão ligadas e podem nos ajudar muito na nossa jornada, né, da longevidade, na nossa jornada aí do existencial. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre desenvolvi muito ao morar aqui na casa de São Conrado sempre pensei muito nos 5 sentidos, né? Tradicionalmente conhecidos como visão, audição, paladar, olfato e tato. Então, quando eu estou aqui, né, a minha visão é extremamente apurada. Eu consigo, né, de tanto exercício que eu tenho na natureza, eu consigo entrar nas matas, como eu entro, quer seja em qualquer lugar,
e eu consigo ver de longe ou identificar de longe, quer seja uma orquídea ou quer seja outro tipo de planta. A minha audição é dedicada a esse tipo de ambiente. Eu estava aqui, Sérgio, outro dia, no pleno debate, de repente eu ouvi um barulho diferente, assim, automaticamente eu já sei que é algum bicho que está zanzando aqui pela minha casa, e esse que passa aqui na frente da minha porta é um porco-espinho, né? Eu tive que largar meu debate para dar atenção ao meu porco-espinho aqui, né? Ou então eu estava trabalhando hoje aqui de tarde e, de repente, eu ouvi um barulho no meu teto, já sei que os macacos que deviam estar lá embaixo na piscina estão querendo vir para cá e não pode entrar na casa, então eu tenho essa audição muito forte. Olfato e tato também, quer seja pelo aroma das orquídeas, e o paladar é muito ligado aí com o néctar dessas plantas, né? Então, você tem muitas plantas que a gente chama de punk, que nos ajudam muito nisso. Então, isso, de novo, né, me ajuda muito no dia a dia a eu conseguir vivenciar. Uma outra coisa interessante é quando você está trabalhando, né, com esse tipo de vivência, a gente percebe hoje cada vez mais, né, o que a gente está discutindo pós-pandemia, né, o que surgiu aí como burnout, né, o que eu vejo é a quantidade de pessoas que me procuram, né, vendo de que maneira eles poderiam também estar vivenciando esse espaço aqui. E aí eu criei um projeto muito interessante, vocês ficam desde já convidados, 2 vezes por ano eu faço um trabalho de jardinagem aqui no meu espaço, porque imagina, né, eu tenho muita planta aqui, eu tenho muita orquídea, muita bromélia, muito filodendro, várias espécies de planta que eu preciso para manter o ecossistema das orquídeas. E cada vez que eu faço uma limpeza, sobra uma quantidade imensa de planta. Eu não posso jogar fora. Então, eu dividi a casa em 20 áreas. Eu faço aqui uma jornada de um sábado inteiro, começa às 7 da manhã, eu sirvo um bom café da manhã, distribuo a casa para cada uma dessas pessoas, uma área sempre em dupla, cada um traz a sua tesoura, eu dou uma orientação geral e as pessoas fazem aí, me ajudam a jardineiro por um dia, então eles me ajudam a ajustar o meu jardim, e fica uma quantidade imensa de planta. E aí eu falo para eles, né? E falo para vocês, quando eu tiver de novo, vou convidá-los, eu falo para eles, vocês podem levar o que vocês quiserem. Então, é uma festa, né? Aquilo que eu acho que, puxa, não tem valor, porque eu já tenho demais, um filodendrozinho, o cara acha aquilo o máximo, uma bromélia ou uma vrísia, e assim vai. Então, esse é um aspecto muito legal, onde a gente tem mexido bastante com isso. Aqui, né, uma outra coisa interessante, aquela adaptação do olhar, né? É o que você vê quando você vê alguma coisa. Eu estou vendo planta. Não, não é planta, é orquídea. Eu estou vendo orquídea. Aí eu já consigo, né, olhar, não, que tipos de orquídeas? São as lélias, são as catleias, são os filodendros, são os falenópsis. Então, eu vou começando a segmentar cada vez mais, e quanto mais eu segmento, mais preciso eu fico, mais próximo eu fico, para que essa planta possa efetivamente sobreviver. Que tipos de adubo eu vou usar, quanto que eu devo botar de água, quanto que eu não devo botar de água. De novo, né? Eu uso muito isso nos meus estudos, né? Eu escrevo demais lá no LinkedIn e eu reparo que eu uso muito essa linguagem aí, essa linguagem mais ligada com a natureza, e muita gente me segue, eu acho que por causa dessa relação aí. Aqui, né, os tipos de orquídeas, então, se a anterior, se essa anterior aqui, né, eu estou falando, né, vamos chamar orquídeas no vaso, né? O que eu coloco no vaso normalmente são as orquídeas. Aqui eu uso um substrato para essas orquídeas para reproduzir. Na esquerda, eu tenho uma orquídea que a gente chama de epífita. Só lembrando, pessoal, a orquídea, né? Não sei o quanto que as pessoas sabem, mas muitos que vêm na minha casa ficam assim encantados quando eu falo isso. A orquídea não é um parasita, então ela não tira nada da árvore, zero, não é o carrapato que se você tirar do cachorro ele vai morrer.
Então, essa planta na esquerda aqui é um cataceto, ela está bem presa ali na árvore. Se eu tirar ela da árvore, eu consigo levá-la para uma outra árvore, ela vai enraizar, ou então eu boto ela num vaso e eu tenho que ter um substrato para que ela possa manter viva. E esse substrato que a gente compra nas orquídeas é um substrato que permite que ela areje as suas raízes. Na direita, eu tenho aí uma orquídea de pedra, que a gente chama de rupícola. Então, eu tenho várias orquídeas de pedra, então eu tenho que, caso eu tenha isso no meu orquidário, eu tenho que também colocá-la na pedra. E aqui é uma orquídea muito interessante, que também eu uso muito na questão da simbiose e da participação. Aqui a gente tem um coriantes, uma orquídea da Amazônia. E aí, quando você compra uma flor dessa, né, você entra na internet e você compra uma flor dessa, o que a gente vê? Né? A gente vê aí, rapidamente, você bota no vaso e daqui a pouco a sua orquídea está cheia de formiga. E o não avisado, né, tende a querer matar as formigas e aí a planta não vai para frente. 100% do tempo que eu encontrei essas orquídeas no seu habitat natural, ela está sempre ligada com formigueiro, né? Então tem essa simbiose aí, né? O ácido fórmico deve ajudar bastante esse tipo de planta, e aí essa simbiose é muito legal, né? O que eu me pergunto diariamente, né? Que simbiose eu tenho que fazer com as minhas startups, né? Onde eu devo integrá-las no seu dia a dia. Aqui, né, é uma outra coisa legal, né, essa que a gente chama da orquídea do Darwin. Então, Darwin esteve em Madagascar no século XIX, e quando ele encontrou essa orquídea, né, isso que parece um cabelo, aí, um penduricalho, é a parte do ovário da planta. Então, lá no final tem o néctar. E o Darwin dizia, cara, para essa planta sobreviver tem que ter uma mariposa, um inseto, o que quer que seja, que consiga, né, ter uma tromba suficiente para ir lá no final e conseguir pegar o pólen e aí fazer autopolinização. O que aconteceu? 100 anos depois, né, se identificaram uma mariposa que faz isso exatamente como Darwin colocou. Aqui, pessoal, eu sou um estrategista, né? Só mostrando o quanto que eu levo esses debates. Eu sou um estrategista do mercado de petróleo e gás. Então, eu fiquei 15 anos, né? Até atualmente eu mexo com isso, então eu ajudo as empresas a serem mais sustentáveis. Eu todo ano ia para Houston, trazia empresas de lá e levava daqui para lá. E eu coordeno esse fórum aí, Fórum de Petróleo e Gás, que está indo para o 17º ano do fórum. Todo ano a gente faz. E nesse fórum, eu sou o responsável eu sou o curador do fórum, né? Então, a gente chama só os CEOs das grandes empresas. E talvez a minha grande força e a minha grande penetração com esse pessoal é o fato de eu, além de conseguir trazer bons temas para debate, quando eu estou com cada um deles, o que mais me chama a atenção, Ana, Sérgio, Ivone, o que mais me chama a atenção é que eu vou falar, como não tem o famoso PowerPoint, né, para eles apresentarem um talk show, esses grandes executivos ficam extremamente fragilizados. Então, eu vou lá construir as perguntas que eu vou fazer. E aí eu entro lá, a secretária fala para mim assim, Sérgio, você só tem 1 minuto, hein, Fernando? Que ele está super ocupado. Eu entro na sala, por exemplo, o CEO da Shell era o André Araújo, ficava lá 1 hora com ele, né? Mal botava o pé, Sérgio, todo ano eu faço isso, né? Mal botava o pé, a primeira coisa dele era, Fernando, as orquídeas da minha esposa estão morrendo todas, o que você pode me ajudar? Ou então o Adriano, que era o CEO da British Petroleum, eu queria chamar a minha equipe aqui para você contar um pouco as suas aventuras pela Amazônia, como é que você fez, como é que não você fez. Então, você vê que esse papo, né, que aparentemente é um papo que não tem valor, se você for analisar racionalmente, ele tem uma penetração muito forte, porque você traz algo de dentro de você, algo que realmente tem aí um envolvimento muito grande. Então, todo ano, né, eu consigo ir e voltar, trazer novas pessoas, e faço questão, né, de colocar junto da minha
meu nome, minha marca, que eu sou um colecionador de orquídeas, e isso faz toda a diferença para mim. Nem sempre isso abre porta, mas a maioria das vezes eu consigo levar esse tipo de debate. Aqui algumas das grandes marcas que eu converso, né? Uma outra coisa interessante, né? Um artigo que saiu ontem, que eu estava lendo, né? Como a personalidade do CEO influencia o desempenho da empresa, segundo Stanford. Então, depois eu passo para vocês essa matéria eu acho que está no Valor Econômico. O que me chamou muita atenção é o quanto que, na sua proposta existencial, né, no seu propósito, na sua relação com esse mundo, essas questões que você consegue trazer para dentro da organização, isso faz uma diferença grande, isso faz aí um espaço interessante, né? Como você coloca isso dentro da sua jornada profissional, pessoal, da longevidade, o que não é o que acontece, né? Por exemplo, eu acho que eu citei isso lá naquele debate. Hoje, quando eu peço para os meus alunos, quando eu peço para as pessoas que eu mentoro, né? Eu tenho muita gente aí, 50 a mais, que eu tenho conversado, que eu ajudo na mentoria, como eles podem se reposicionar, se ver na carreira, eu peço para eles me passarem, me dá um resumo do que você é, ou melhor ainda, deixa eu dar uma olhada no seu LinkedIn. Né? Só lembrando, né, o que seria um currículo, né, quando a gente está comentando isso. O currículo nada mais é do que um recorte daquilo que a gente acha importante. A gente é maior do que esse papel. Então, eu faço um recorte daquilo que eu acho importante, porque eu tenho alguma coisa lá fora que eu acho que vai valorizar esse meu recorte. Então, quando eu leio esse currículo e quando eu leio esse LinkedIn das pessoas, o que sempre me chamou muito a atenção é que a grande maioria, né, ainda está voltado para o mundo que está acabando. Ainda coloca, né, determinadas informações que hoje não têm valor, e informações que talvez fossem extremamente valiosas não aparecem. Né? Houve uma tendência cada vez maior, eu acompanhei isso muito de perto, o fato de eu colocar, quando eu cheguei da Europa, em 1990, que eu era colecionador de orquídeas, as pessoas achavam aquilo fora de propósito. Aos pouquinhos o hobby foi sendo valorizado, atividades voluntárias foram sendo valorizadas e assim vai. E com a pandemia, né, se tem algo que humanizou essas reuniões, né, eu diria que, em primeiro lugar, é o gato. Né? Você está numa reunião, o gato circula em tudo quanto é lugar, tem gato passando para tudo quanto é lado, que antes era uma coisa que jamais seria aceita. E aí eu fico olhando, né, o que eu recebo dessas pessoas, ninguém coloca, por exemplo, se tem hobby, o que teria de atividade. Quando você começa a procurar isso, você vê que tem várias questões que são propósitos existenciais que as pessoas levam consigo desde criança, que carregam a sua vida, mas não se explicitam isso. Né? Eu acho que isso é uma questão interessante de ser pensada. E as oportunidades, né? Aí, o Sérgio, né? Quando eu estava pensando, né, para fazer esse debate aqui, eu me lembrei, nas Olimpíadas, aqui no Rio de Janeiro, eu criei um projeto chamado Orquídeas Olímpicas. E Orquídeas Olímpicas, a meta era plantar 14.285 orquídeas nas árvores do Rio de Janeiro. Aí vocês vão perguntar, né? 14.851 orquídeas nas árvores do Rio de Janeiro. Por que esse número, Fernando? Porque era o número de atletas olímpicos e paralímpicos. Então, tinha uma meta de plantar essas orquídeas. Aí vinha, né? Como é que você consegue tanta orquídea? Olha que interessante. Só no Rio de Janeiro, você vende, por mês, mais de 30 mil vasos de orquídeas nos grandes supermercados. Eu falei com Zona Sul, Carrefour, na época era o Pão de Açúcar, eu falei com vários. E o que acontece, Ivone, quando você tem as orquídeas que estão sendo vendidas nos supermercados e elas perdem a flor? Eles jogam fora. Eles levam para grandes galpões e ficam ali morrendo. Então, eu consegui negociar isso e comecei, né, trabalhando. E quem me ajudou, primeiro, a dar uma empurrada foi o Lenine, que também é um grande compositor para a área das orquídeas,
E eu usei muito o Djavan, as músicas do Djavan. Eu tenho um vídeo, né, que eu fiz numa plataforma de crowdfunding para poder dar uma mexida nisso. E aí, olha que interessante, né? Eu fui, no meio do meu caminho, feliz da vida, eu fui bloqueado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Aí o pessoal de Parques e Jardins me chamou, eu achei aquilo um absurdo, e lá fui eu conversar. E aí eu aprendi uma coisa incrível, né? Quando eu acabei de explicar para Parques e Jardins que eu tinha um projeto incrível de plantar orquídea nas árvores do Rio de Janeiro, que aquilo ali era sem fundo perdido, que eu ia deixar as árvores maravilhosas, a galera me disse assim, Fernanda, assim que você sair da reunião, vai entrar um cara dizendo assim, ó, eu quero plantar filodendro nas árvores do Rio de Janeiro, porque vai ficar maravilhosa. Aí, quando o cara sair, vem um outro que fala, eu quero plantar bromélia nas árvores do Rio de Janeiro. Então, cara, se a gente não conseguir fazer um planejamento e botar ordem nisso, você imagina como fica. A gente acabou fechando algumas áreas prioritárias e eu consegui plantar ali, né, 2.200 orquídeas. Agora, o que a gente vê, né, no Brasil, no São Paulo, acho que também é muito parecido, mas no Rio de Janeiro, uma coisa linda. Quando você recebe uma orquídea, né, normalmente é um Phalaenopsis, a flor morre, as pessoas jogam fora. Quem é que pega essas plantas, né, e que está arborizando a nossa cidade? São os porteiros. Então, os porteiros acolhem aquilo, né? Então, são meus grandes jardineiros, né? Eles pegam, colocam nas árvores, distribuem, plantam, às vezes plantam errado, eu fico orientando, ajudo ele nos adubos, né? Mas é muito bonito a gente acordar cedo e, ao mesmo tempo que ele está molhando, lavando a calçada dele, você vê o carinho que essas pessoas têm, né, de molhar suas orquídeas, né? E não tem nenhuma recompensa por isso, no sentido, não ganha por isso, ninguém pediu para eles fazerem, mas é alguma coisa, né, que está ligado na índole, né? Isso é muito bonito. Então, eu valorizo muito essa questão. Aqui sou eu, então esse é o meu overview aí, dessa história que eu contei, que, só fechando aqui, eu tentei passar, né, não sei o quanto que eu consegui passar para vocês, mas para mim foi muito bom, porque me obrigou, assim, foi um prazer grande eu montar isso, porque eu queria, de uma certa forma, refletir sobre o seu convite, Ana, né, o quanto que o propósito, né, ele pode, o que ele me levou até aqui, né? Esse ano eu faço 66 anos e eu sempre carreguei, né, essa questão das plantas e acho que vou carregar isso sempre, e isso está sempre me despertando, né? Então, eu às vezes estou aqui na reunião, largo tudo, vou lá para baixo molhar minhas orquídeas, volto. Eu tive agora em Minas Gerais, num evento de startup, chama Hackathon. Aí parei várias vezes no meio do caminho, porque eu vi já lojas para vender plantas, então, além das orquídeas, eu preciso de várias plantas aqui para manter o meu espaço acordado. E tive, só para fechar a história, eu, quando fui convidado para participar da banca do Hackathon em Santa Rita do Sapucaí, não sei se vocês conhecem Santa Rita do Sapucaí, eu não iria, Sérgio. Mas aí, quando eu li no evento, estava escrito assim, se você não puder dormir em Santa Rita, você dorme em Pouso Alegre, que não é muito distante. E aí eu falei, opa, não posso perder essa oportunidade. Lá fui eu para Pouso Alegre. Meu avô nasceu em 1898, em Campinas. Em 1917, ele resolveu fazer a faculdade de odontologia e foi para Pouso Alegre. E em Pouso Alegre, ao terminar a faculdade de odontologia, ele, quando estava na cidade, ele foi apresentado à elite da cidade e ele casou com a filha do senador Eduardo Vilhena do Amaral, o Eduardo Vilhena do Amaral, em 1920, quando o Arthur Bernardes vai se candidatar à presidência. Arthur Bernardes era o governador de Minas. Quando ele se candidata à presidência, o senador Eduardo Amaral vira governador de Minas Gerais. Mas por que eu estou contando isso? Porque o meu avô, então, casa com a filha do Eduardo Vilhena do Amaral e abre um consultório de odontologia, Sérgio. E aí ele traz para Minas Gerais uma inovação
maravilhosa, e que aí ele é considerado bruxo, caiu na boca do povo como um bruxo. Então, o negócio do cara não ia para frente. Ele foi o primeiro a trazer para o estado de Minas Gerais anestesia para tirar dente. Então, as pessoas achavam que aquela inovação, cara, impactou tanto que ele não conseguiu avançar com o consultório dele, com uma inovação, né? Eu até falei na minha palestra lá no Hackathon, nesse evento de startup, só conseguiu deslanchar porque ele acabou tendo aí o apoio do senador Eduardo Vilhena do Amaral. Então, meu pai nasce em Pouso Alegre em 1920, convive lá com o avô dele durante um certo período, e aí o Eduardo Vilhena do Amaral, como senador, vem para a capital, né, que a capital é Rio de Janeiro, e traz o genro dele. Essa é a razão de a gente ter vindo para cá, minha família ter vindo para o Rio de Janeiro. Então, eu visitei bastante lá a cidade, né, e também com esse olhar, né? Falei, cara, aqui tem umas orquídeas. Pessoal, é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Estou super aberto aí a Eu quero, assim, geralmente eu espero todo mundo falar, mas hoje eu vou falar antes, primeiro agradecendo imensamente a beleza da saga da sua família, que se reflete na beleza dessa casa que você preserva, que você tanto ama, e trazendo essa história toda, desde lá de Pouso Alegre, lá em Campinas, onde o meu pai nasceu, em 1921, meio perto, né? Então, e toda essa maravilha que é a região de São Conrado, a Pedra da Gávea, aquela coisa linda, e ali o carinho que você colocou, aquelas flechinhas, colocando a Casa das Orquídeas. Então, aqui no meu coração de carioca, embora criado e desenvolvido em São Paulo, o São Conrado é uma coisa assim que sempre me encantou. E, né, quando você sai da cidade para ir para a Barra, para ir para o mundo, né, e aquela maravilha que você postou aí realmente, e a sua casa está ali fazendo parte, né? Nunca mais vai deixar de fazer parte ali da minha lembrança de São Conrado, né, da visão. Mas eu queria também, antes de passar para a Ana, eu queria também fazer uma observação para você, muito pertinente, né? Porque sabe que um dos próceres aqui dos nossos encontros é o seu amigo Ari Filler, né? E quando você fala de currículum vitae, e aquilo que você falou sobre currículum vitae, é exatamente aquilo que eu vou mandar para você, a apresentação que o Ari fez aqui nessa mesma live da Cultura Orgânica, daquilo que ele chamou de Propositum Vitae. Então, eu espero que o Ari depois fale um pouco sobre isso também, mas você vai receber isso, né? Que foi exatamente aquilo que você estava querendo dos currículos. O Ari fez uma apresentação Eu mandei para magnífica ele, aqui. Sérgio. Eu mandei para ele já. Ah, você mandou já? Mandei. Então está lá a solução do currículo vitae, chama-se Ari Filler's Propositum Vitae. Então, Boa. Ana Maria Orsi, com você. Então, bom, um monte de coincidências. Embora meus pais também sejam de São Paulo, eu nasci em Campinas. E quando você fala em Bruxo e Pouso Alegre, a primeira vez que eu fui para Pouso Alegre foi para conhecer Thomas Morton. Você já escutou falar dele? É Já uma escutei figura, É um falar. bruxo é uma famoso. figura assim, era mais ou menos como Uri Geller, sabe? Ah, tá, não, já sei quem Que é, já sei que quem é, claro que eu sei. entortava garfos. Não, já sei quem é. Então, aí você falou da Lélia Lobata, né? Que quando você mostrou, assim, quando você falou, eu fui olhar, para mim, quer dizer, eu até acho que eu tenho um certo olhar um pouco
assim, educado para ver orquídeas. Me pareceu uma catleia, mas é linda, maravilhosa. E aí eu fui olhar e olha só, Sérgio, veja só, o Sérgio é professor de astrologia, eu sou aluna dele há mais de 2 anos, e olha só o que fala Desde aqui. antes da pandemia, quase 4 anos já. Olha o que fala aqui sobre essa Lélia lobata. O nome do gênero Lélia foi atribuído por Lindley, fazendo referência a uma das vestais, que eram as sacerdotisas que guardavam o templo de Vesta. Legal, Olha hein? só. Comente isso, Sérgio. Vesta, o próprio nome diz, mas também não deixa de ser um asteroide muito conhecido e utilizado pelos astrólogos na interpretação dos mapas astrais. Sempre, cada um de nós tem um ponto Vesta em nosso mapa, cada um de nós tem esse lado vestal, né? Esse lado de conexão profunda, de devoção, que a Vesta representa, né? Então, isso que eu acho que a Ana tá trazendo. E lembrando que todos temos, né? Uhum. Então, Nem sempre reconhecemos. é, bom, sua apresentação foi maravilhosa. Eu já tinha entrado no Instagram, comecei até a seguir a Casa das Orquídeas, mas você mostrando detalhes, eu fiquei assim encantada com a tua coleção, teu orquidário, essa questão de você ter feito questão de ficar com a casa, preservar, fazer com que essa casa seja visitada e que esse ecossistema se mantenha, né? Para você poder continuar cultivando todas as orquídeas com as suas diferenças e seus habitats naturais. Maravilhoso. Eu não sei se tem mais, eu não estou vendo nenhuma mão levantada, mas eu vou passar a palavra à Ivone. A Ivone. Ivone, pode falar, Ivone. Tem que abrir o microfone, Ivone. Abrir o microfone. Ivone, está fechado o seu microfone. Quem tiver como administrador, de repente pode Como abrir. administrador, eu consigo fechar, mas não consigo abrir. Ah, não consegue abrir, né? É. Ela está tentando ali. Então, Enquanto que ela bom, então, tenta, se alguém quiser, enquanto a Ivone lida com o microfone dela, Microfone. Ah, cumprimentar a Senir, querida, que está aqui hoje, que bom. lá. Ô, Ari, você não quer falar Atrasei. alguma coisa? Eu quero. Então pronto, então fale. Bom, vamos lá, Fernando, muito bom te ouvir. Eu acho que o Fernando é um caso, é um case assim meio único que eu no meio desse universo de empreendedorismo, startups, inovação, o Fernando tem essa pegada com a natureza que eu acho que faz falta. Sabe, Fernando, eu acho que o pessoal do Vale do Silício é meio pirado, porque eles não têm o contato com a natureza que você tem. Essa é uma visão que eu tenho. Porque de vez em quando os caras fazem umas coisas e têm umas ideias meia. Eles estão muito em Marte, mas esquece das tuas orquídeas. Então, eu acho que é legal você estar com o pé no chão, porque nesse mundo das startups, dos negócios, inovação, é muito fácil a gente voar. É muito fácil a gente voar, você está entendendo, né? Tirar o pé do chão. E você tem você está com o pé na natureza, com o pé no chão. Eu, por exemplo, não tenho essa vivência, zero. Eu brinco com a Ana Orsi, que a Ana Orsi é íntima de cobras, lagartos, bichos, aranhas, todos esses bichinhos que eu não tenho a mínima intimidade, né?
E ela sapos, ela conversa com todos. Eu não tive essa vivência, né? Mas eu acho que é importante. Eu acho que faz falta nesse mundo virtual, tecnológico, faz falta, né? E acho que você faz esse link muito legal, muito legal. Aliás, você acabou de fazer um link, né? Entre os aprendizados que a natureza te dá para você lidar com as startups. Aí eu vou te fazer uma pergunta. As bromélias têm ritmos, timings. As bromélias não, as orquídeas têm timing certo para plantar, para colher, para nascer, para jogar água, para sol, para tudo isso que você falou. E as startups também. Então, eu acho que um dos erros que a gente vê por aí. Está entrando um som agora, está entrando um som externo. Um dos erros que a gente vê é obrigar as startups a serem todas exponenciais, todas crescimento, growth hack, aquelas coisas, né? De crescer muito rápido Como e o de PIB, obrigar. né? Como o PIB. Tem um microfone aberto, agora que é da Ivone. Agora vai, talvez Mas seja da Ivone, mas vai então deixa ficar ela aberto, falar. porque senão ela depois não Deixa consegue aberto abrir. para ela poder depois falar. Ari, É. depois você continua. Vamos deixar a Ivone falar, Então e aí vamos. depois ela fecha o microfone. Fale, Não, Oi, Ivone. porque Ivone. eu não consigo fazer um monte de coisa, mas eu tenho que dizer para vocês que hoje apareceu o seguinte dos universitários, que a gente, nesses trabalhos todos de 60 mais, 50 mais, 5 mais, o mais importante é o que me interessa, por que me interessa, como eu trabalho, e para tudo tem desculpa, e para tudo tem um preparo. Então, hoje, isso aí completou tudo com o negócio de planta. Porque para você plantar, você tem que preparar a terra, preparar o campo. Para qualquer coisa que você queira fazer, precisa preparar o campo. Existem vários campos, e um dos campos é o campo que tem conexão cósmica. E as plantas têm uma conexão cósmica permanente. E por isso eu achei interessantíssimo, porque me veio isso, e agora eu escuto essas coisas maravilhosas que eu estou ouvindo dessa pessoa maravilhosa. E tem outra coisa. Eu tenho, como eu sou uma bordadeira, eu sou apaixonada de bordar plantas também. E uma artista que eu gosto muito de bordar e ler e me importo com ela é a Margaret Mee. E ela tem livros que conta sobre as viagens dela, e eu me lembrei muito dela hoje de noite, ela estava aqui junto conosco. Só Muito isso. legal. Foi muito legal mesmo. Muito As obrigada. as aquarelas dela são lindas, lindas, lindas. Em qualquer hora a gente tem que falar sobre os livros dela, tem fotografias de plantas maravilhoso. Sim. E eu acho que as pessoas conhecem, e ela gostava muito do Brasil. Imagina uma pessoa foi para a Amazônia e nem não se sabia nada sobre a Amazônia naquele tempo. E ela documentou muito as plantas de todas as regiões que ela visitou. Exatamente. Então, só isso, eu me lembrei dela extremamente, porque isso
tudo que ele falou hoje foi uma lembrança fantástica da Margaret Mee. É a ela também- sincronicidade, né? A Ela sincronicidade, também né, morou Ivone? no Rio de Janeiro durante algum tempo. Ô, Ivone, a Margaret Mead, só complementando a sua fala, é muito legal. A Margaret Mead, né, dependendo do olhar que você tem dela, né, você vai ver ela de diversas formas. Para os colecionadores de orquídea, ela é a grande fada das orquídeas, né, porque ela nasceu em 1900, se não me engano, morreu em 1988, e ela é que fez as grandes aquarelas das orquídeas, né? Por exemplo, quando você olha uma planta, por que é uma orquídea? Né? Quem são as pessoas que catalogam aquela planta como uma orquídea ou não é orquídea? Né? São os sistematas que a gente chama. E um dos grandes caras que catalogavam as orquídeas era um cara chamado Pabst. Tem vários livros. O Pabst era assim: você encontrava uma planta, levava para o Pabst e dizia: olha, isso aqui é uma planta nova. Era o Pabst. E como é que o Pabst se fundamentou durante muitos anos? Através das aquarelas da Margaret Mead, porque ela viajava, trazia aqueles desenhos para ele e várias espécies novas foram sendo descobertas pelas famosas aquarelas. Então, para nós que colecionamos orquídeas, a gente não a vê como uma grande arqueóloga, uma antropóloga, né? Antropóloga, ela era uma grande... Antropóloga. Uma grande pintora das orquídeas. Né? E era assim, eu tenho aquarelas dela aqui, maravilhosa. Ai, que coisa fantástica. Eu acho isso assim absolutamente necessário que se saiba disso, que se veja isso e que se tenha olhar para isso, que as pessoas às vezes esquecem que essas pessoas foram as primeiras pessoas corajosas de entrar na mata e observar as plantas que às vezes estavam vivas durante 1 minuto, uma vez por ano. É verdade. O interessante, Então, Ivone, só complementando, né? Você tem algumas coisas muito interessantes na natureza, e o que eu vivenciei muito isso, né? Por exemplo, quando eu viajava, eu estava no Cerrado, isso sempre me deixou muito impressionado. Eu estava no Cerrado, aí tinha acabado de acontecer uma queimada. E aí o meu pai falava assim, é muito bom para a gente procurar orquídea em flor. Toda vez que você tinha uma queimada, aquelas orquídeas que sobreviviam, logo em seguida elas floriam. Interessante isso, né? É quase como se fosse dizer a maneira que eu tenho de manter a minha espécie viva, né? Mesmo fora de época, aquele calor assustador fazia com que essas orquídeas elas pudessem florir. Uma outra coisa interessante, né? Quando uma orquídea ela é polinizada, a flor ela fecha e vira uma cápsula. Você vê, né? Tem uma cápsula de orquídea ali. Aí, quando aquela cápsula está madura, ela abre e dali saem aquelas sementinhas. Diferente do feijão, né? Quando a gente é pequeno, a gente pega o feijão, né, Ari, e bota no algodão. Aí a gente fica encantado, né, que o feijão cresce. Por quê? Porque o embrião do feijão ele tem em volta dele ali uma série de nutrientes que permite que ele cresça. As orquídeas, a cápsula de orquídea, quando ela abre, são bilhões de sementes que a chance dela sobreviver é quase zero, a não ser que ela caia num ambiente extremamente propício e ela consiga sobreviver e brigar contra fungos e bactérias e tudo mais. Tem uma aquarela da Margaret Mee, né, mostrando exatamente isso, uma cápsula que se abre, né, e depois, no seguinte, né, ela mostra essas variações, né? Uma outra coisa interessante, né, Ivone, no que você está colocando, como é que a gente passa isso de geração para geração, né? Como é que a gente desperta... Como? Né? Como é que a gente desperta nas pessoas esse valor, né, esse interesse, né? Então, o que é interessante quando você vivencia isso, eu percebo, comigo aconteceu, e eu vejo com meus filhos e amigos dos meus filhos,
é muito da experiência para o conceito, né? E não do conceito para a experiência. Ah, Eu tá. vejo, né? Eu É, vejo é que da muitas das experiência. coisas que eu falo, eu gosto, eu comento, se eu perguntar para os meus filhos, aparentemente, a gente acha que eles não estão na mesma vibe, não estão muito alinhados. Mas quando eles trazem os amigos dele aqui na casa e que eu não estou, o mesmo tour que eu faço, eles fazem iguais. Ah, que legal. Interessante, né? Assim, no primeiro momento, quando eu faço, se você vier aqui um dia, Ivone, eu vou fazer um tour de 1h30 pela casa. O que eu tenho Eu aqui? acho que eu vou ficar na frente do quadro da Margaret Mead. Não, você vai ficar aqui em vários quadros. Eu tenho aqui, né, 3 coisas que são muito importantes. Eu tenho a natureza, que para mim é muito valioso. Eu tenho a história da minha família, que é muito valiosa. E eu sou também um grande colecionador de coisas antigas. Então, eu tenho quase um antiquário aqui, né, dentro da casa. Então, por exemplo, eu tenho várias coisas dos meus familiares. O meu pai, ele era um cara que fazia mosaico, então eu tenho vários mosaicos dele aqui. Tem muita coisa. Aí eu faço um tour, né, contando cada história. Eu costumo dizer que a minha memória está nas visitas que eu faço. Eu fui a Pouso Alegre e comprei uma opção de coisa antiga lá. E o mais interessante, Sérgio, que eu acho lindo isso, né, é como a percepção do homem é diferente da percepção da mulher, né? Eu viajei para Tiradentes com a minha esposa, e aí, no meio do caminho, Ivone, paramos numa loja, ela comprou, olha que coisa, Ivone, ela comprou uma calça comprida por R$ 700, eu achei um absurdo ali. Falei, cara, uma calça comprida desse tipo. Não, mas ela tem um fio especial. Então. Deu 2 quarteirões, eu comprei uma máquina de datilografia super antiga, do final do século XIX, paguei R$ 2.000. Aí ela perguntou para mim, por que serve isso? Eu falei, cara, eu não posso viver sem essa máquina, né? Então, cada um tem as suas percepções. Então, a gente tem várias histórias aqui. E aí, quando eu vejo, né, que os meus filhos ficam na casa, eu vejo que a relação deles, né, falando da natureza, guardando aquelas mensagens que a gente fala, né, e o quanto que isso impacta. Uma outra coisa interessante nesse espaço aqui é o quanto, né, que esses tipos de espaços eles são extremamente agregadores, extremamente pedagógicos, né? Quando as pessoas veem o Ana, Ivone, Ari e Sérgio, eu fico assim impressionado que a casa ela fica 10 vezes maior a partir do momento que as pessoas se impactam pela realidade e trazem as suas lembranças juntos. A minha bisavó falava de orquídea, o meu pai. Então, vem todas as histórias, né? Elas acabam se aglutinando no mesmo espaço. Isso é muito interessante. Quem sabe a gente consegue juntar um grupinho para ir fazer uma visita para você, Fernando. Cara, eu botarei duplo tapete vermelho. Oba! A gente leva o pedaço do tapete. Não precisa tapete vermelho. Pode ser pétalas Pode ser verde. de flores que estejam caindo naquela época. Ótimo, ótimo. Né? Agora estamos na época de uma trepadeira muito bonita, eu acho que eu falei para a Ana, né? Que é a flor de jade. Maravilhosa. É muito maravilhosa. Mas, Ari, gostei aí da sua fala, né? Você perguntando. Quer ver uma outra coisa interessante, Ari, só complementando também? Quando eu comecei essa jornada com as orquídeas com meu pai pegava e falava assim, vamos viajar, aí ia para o Nordeste. Então, eu estou na década de 70, final de 60, 70, início de 80, e aí, em 84, eu fui para a Europa. Só lembrando, né, eu, quando fui estudar na faculdade, eu resolvi fazer psicologia, porque eu achava meus irmãos tão diferentes que eu imaginava que, estudando psicologia, eu iria entender por que nós somos tão diferentes. Até hoje eu não achei a resposta. Ter feito isso também. Mas tento, né? Aí estudei psicologia e eu sempre fui daquele tipo de criança, Sérgio, de 9 irmãos, né? Pra vocês entenderem como é que era a família, como é que eu era. A minha mãe, ela pertencia à elite carioca.
Então, todos adoravam ela, queriam bajulá-la e dizia assim, o nome dela era Conceição, ela hoje tem 98 anos. Aí falavam Ai, assim que para bonito. ela, Conceição, você tem que vir nos visitar. Imagina, né? Uma mãe com 9 filhos. Né? Você tem que vir nos visitar. Aí a Conceição dizia, mas como é que eu faço? Não, vem sim, vem sim. Agora, você não vai trazer aquele, vai? Aquele era eu, né? Não vai trazer aquele, né? Então ela dizia, né? Então Esses não vou. caçulas. Eu era, né, ou seja, eu era uma peste. Só não me queimaram quando eu era pequeno, me amarraram na escola, porque não era possível, né? É bom lembrar, pessoal, né, e eu falo muito isso atualmente, que quando hoje nós falamos, né, sobre inovação disruptiva, né, todo mundo fala da questão da disrupção, né, algo que você não tem até então, né, até uma inovação que quebra com determinado paradigma. Essa palavra disrupção, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que é um conceito que vem da educação escolar, né? A criança disruptiva, vulgo Fernando Potti, era aquele que não seguia nenhuma regra, né? Então, está muito claro, com crianças disruptivas, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Então, eu peguei um navio cargueiro, é assim que eu terminei a faculdade e fui para a Europa. Aí cheguei, rodei a Europa toda. Em 84, 85, eu estava em Paris, zanzando para cima e para baixo. Consegui lá, depois de muita discussão, uma bolsa para estudar na Aliança Francesa, porque eu soube que o diretor tinha sido estado no Brasil. Mas eu vivia, como meus documentos não estavam muito certos, eu vivia preso lá. A polícia dava lá em Paris, lá na Champs-Élysées, documento, vamos lá. E lá ia eu lá para a prisão, para a delegacia, tinha que chamar a embaixada para me soltar tal. Agora, olha que interessante, né? As conexões da vida. Numa dessa, um guarda falou assim para mim, você de novo? Né? Aí perguntou, por que você não estuda, meu filho? Estudante na Europa tem todas as facilidades. E aí, numa dessa, eu me apliquei para estudar filosofia. E aí fui estudar filosofia, né? Fiz mestrado em filosofia, estudei com os grandes filósofos, estudei na Université de Paris 8, e aí sempre montei negócio. Eu fiquei lá 8 anos, e aí voltei. Por que eu estou contando isso? Né? Que uma das coisas que sempre me impactou muito, quando eu era pequeno, era eu, em reuniões de pessoas mais assim, amigas do meu pai, amigas dos meus tios, né? Assim, pessoas bem seniors, diziam assim para mim, meu filho, se eu tivesse a sua idade, eu teria feito isso, teria feito aquilo, né? Eu falei, cara, eu quero, né, ter uma jornada de longevidade fazendo o que eu acho que tem que ser feito, né? Não quero ter que parar por A, por B, por C. Então, o sonho, né, da minha mãe era sonho de toda mãe, né, que eu entrasse num banco do Brasil de qualquer maneira, né? Mas quando eu voltei, eu tentei arranjar emprego, nunca consegui um bom emprego, porque eu era insuportável, né? Vivia fazendo milhões de perguntas, e aí acabei montando uma empresa em 1993, e sempre pensando no futuro, né? Main trends, então principais tendências. Aí eu fui trabalhar no varejo e resolvi ser um consultor de varejo, né? Várias lojas, orientando as lojas, até que me perguntaram assim, vem cá, da onde você fala? Qual é a sua experiência? Aí eu dizia, cara, eu morei na Europa, lavei prato, eu montei empresa, viajei bastante, fiz isso, fiz... não, mas aquele ali trabalhou 20 anos na Mesbla, né? Eu falei, mas ele está repetindo a realidade. Aí eu senti necessidade de ter, cara, eu tenho que ter um lugar de fala, senão eu não consigo crescer. Aí eu fiz o mestrado na USP. Eu falei, qual é a faculdade que tem aí, que é uma faculdade de ponta, né, que eu possa fazer, e aí fui fazer um mestrado na USP. Então, eu juntei varejo, depois eu fui para shopping center, né, minha tese de mestrado é em shopping center, e depois eu acabei sendo pinçado para a área de petróleo e gás. Toda essa jornada que eu estou colocando, né, bem disruptiva, diferente, fora do padrão, não era uma novidade, porque era o meu DNA desde criança. Mas o que sempre me acompanhou, me deu muito conforto, foi o fato de eu me diferenciar com essa pegada das orquídeas, de eu me diferenciar, né, com esse olhar da natureza,
de eu trazer esse olhar da natureza. Às vezes, alguns entendiam, outros não, mas isso eu trouxe até hoje. E o que eu vejo, Ari, o que você colocou aí, que eu achei muito legal, né, é o que a gente vê. Né? E aí, Ari, eu estou aprendendo, né, me permita ainda vivenciar devagarinho, né, mas eu estou vendo, cara, que o que vocês fazem, e o seu grupo e a sua liderança, né, é algo que é completamente diferente de tudo aquilo que a gente está fazendo. Diferente num bom caminho. Né? Você está criando um espaço existencial que ele é vital para todo mundo. Nesse mundo que a gente vive, né, eu acho que aquele teu espaço ali, eu tive a oportunidade de vivenciar um pouco, fiquei extremamente contaminado. Quando a Ana me convidou, eu fiquei mais contaminado ainda, né, pela possibilidade e pelas intercessões que eu estou fazendo. Várias pessoas que me assistiram lá na sua fala, só para você ter uma ideia, né, Sérgio? Olha que coisa linda. Eu estava no evento lá de inovação ali em Santa Rita de Sapucaí, foram 4 dias, hackathon. Aí, no último dia, eu saí correndo com a câmera na mão, que eu queria filmar, né, para mostrar que não tinha nenhuma startup voltada para o público sênior. Saí correndo, cara. Aí estava filmando, assim, de repente veio uma pessoa também correndo atrás de mim, me cutucou, ei, para. Aí eu parei e falei assim, olha, eu sou seu fã, eu te acompanho, eu adoro você. Eu falei, cara, vou até tirar uma foto com você, né? Eu te vi lá no grupo do Ari, cara, e adorei. Cara, aquilo para mim foi o máximo, né? Então, essa galera, né, que é sincera, de coração aberto, que debate com você, né? É muito bom. Tá fechado o seu microfone. Ô, Fernando, quem é essa pessoa que você encontrou lá em Santa Rita? Eu vou te passar o nome aqui, peraí. Porque realmente a gente aqui, o Frug, a Ana Orsi, que é da cultura orgânica, que é aqui, o trabalho 60 mais é um pouco ecossistema, a gente tenta fazer boas conexões. Hoje de manhã, a Ana Orsi levou uma pessoa fantástica na reunião de hoje de manhã, que é a Lacreta, né? Fantástica, urbanista, né? Então, um vai indicando o outro. E eu tenho uma conhecida que estava lá, em Santa Rita do Sapucaí, que acho que era a Simone Catalã, que é do Comunidade Caleidoscópio. Não sei se é ela. Não, esse era um casal, é ela que me acompanha. Eles são do ABC Paulista, eles estão lá no ecossistema do ABC Paulista. Eu estou tentando achar o nome dela aqui, qualquer coisa eu te passo. E ela assistiu a palestra, gostou muito, aí falou que ela está no seu grupo, nos seus grupos aí trocamos bastante figurinha, falei bastante sobre a questão dessa pegada, então, né, deixa eu só completar umas coisas, porque eu estava falando, acabou interrompendo. Desculpa. Não tem problema. A gente já está Ivone... caminhando para o final, mas vamos ouvir o Ari aí. Tá, bom, enfim, deixa eu só completar, eu tenho que comentar algumas coisas. Você e a Ivone conversando, falando da Margaret Mead, eu lembrei que teve um personagem da história brasileira que eu adoro, que é o Marechal Rondon, que ele esteve na Amazônia várias vezes, em Rondônia, Mato Grosso, e ele levava uma equipe de pessoas que faziam filmagens, fotografias, estudos de fauna e flora, de geografia. Então, esse cara, em 1910, 15, 20, já fazia isso também. É um cara que é pouco conhecido no Brasil. Se fosse americano, já teria 50 filmes sobre ele. Mas é uma figura muito importante. E eu trabalhei com uma pessoa que pesquisou ele. E eu fui para Rondônia, viu, Fernando? Eu tive em Rondônia sozinho, numa época, porque eu fiquei tão obcecado com Rondon que eu falei, eu quero ver pelo menos uma estação telegráfica. Não tinha mais nenhuma, era só ruínas. Isso em 1980, mais ou menos, 81. Então, eu também tive minhas aventuras ali pela região e realmente é um Brasil que a gente, aqui do Sul, a gente não faz ideia. Em Rondônia, Porto Velho, Vilhena era faroeste, né? Era uma cidade de faroeste.
todo mundo armado, menos eu, né? Porque todo mundo andava armado naquela época lá. Enfim, mas eu quero te falar o seguinte, Fernando, eu estava falando dessa particularidade de você tratar cada um com o ritmo de crescimento necessário, nem mais nem menos. E eu acho que as startups são isso. E hoje elas estão muito pressionadas para crescer rápido, dar lucro rápido, ou então morrer. Isso não é bom. Você sabe que não é bom porque você trata individualmente, né, as suas flores e as startups também. Isso é uma coisa que eu acho que o ecossistema ainda não sacou. E você é um cara que pode dar aula disso. Fala assim, pessoal, não é todo mundo que vai crescer. Que nem eu fui no evento uma vez, a startup falou assim, a gente está crescendo só 20% ao mês. Aí o pessoal falou, pô, 20% ao mês não tá bom? Não, tá ruim. Falei, como 20% ao mês tá ruim? Quer dizer, é coisa, né? Então, tem esse universo aí que é meio problemático. O Ari, o que é interessante, né, se você me permite, mais esse tempinho, Sérgio, eu sei que está terminando aqui, temos mais um minutinho, mas o que é interessante é o seguinte, se eu convidasse vocês, cada um de vocês, para ser mentor de startup, né, quando eu convido as pessoas, o primeiro medo é, mas eu não sei, assim, eu não tenho essa experiência de mentorar. Se você, né, então eu tenho, né, muita experiência nisso. Então, o que acontece? Eu tenho hoje 7 startups que estão aqui no nosso portfólio. Então, toda semana eu estou com eles. E aí, eu costumo dizer para a minha equipe, Ana, Sérgio, se você não fizer absolutamente nada, eles vão avançar. Tem alguma coisa ali que o cara quer fazer, ele quer tocar aquela parada lá. Pode demorar mais ou morrer pelo caminho. Então, o que a gente deve oferecer para eles? E uma das maiores dificuldades que eu tenho é explicar para as pessoas que o bom mentor não é um mentor técnico. A técnica vem depois. É a questão do relacionamento. Como é que você constrói bons relacionamentos? Né? Como é que você tem a capacidade de escutar? Qual é a sua capacidade de ter a sensibilidade para pegar detalhes? São os detalhes que fazem a diferença. E aí a gente entra ali, né, Sérgio, Ana, e para fechar minha fala aqui, Célia, para agradecer, como é que você constrói esse ambiente que a gente constrói num debate como agora? Porque isso faz toda a diferença. Porque o cara se sente com pertencimento, ele se sente valorizado, ele se sente escutado, ele se sente assim, empoderado. Então, às vezes, eu recebo, né, o cara me liga de tarde da noite, Fernando, você pode falar? Claro, vamos lá. Olha, o cara se desabafa, olha, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não sei o quê. E aí, vamos pensar até amanhã, Fernanda. Aí eu vou dormir, pensar naquilo, no dia seguinte, eu recebo assim uma mensagem. Muito obrigado, cara, pela sua ajuda, já descobri a solução. Aí eu falo assim, caramba, será que eu digo que eu não ajudei em nada? Não, eu ajudei muito, né? O fato de você estar ali do lado, cara, né? Eu vejo muito aqui com as minhas orquídeas, né? Igualzinho, né? O cara vem, porra, quer molhar minhas plantas. Quando eu boto as pessoas hospedadas aqui, né? Eu tenho uma área que eu fico hospedando as pessoas, elas imploram para trabalhar. Pô, Fernando, posso... Você não precisa de ajuda, não. Eu tenho uma grande oficina aqui na casa, uma oficina maravilhosa. Então, tudo que acontece eu tenho que fazer. Se quebrou um cano, eu tenho que consertar. A luz que queima, a parte elétrica, a parte hidráulica, tudo que eu tenho que fazer. Até porque o fornecedor, quando bate o olho aqui, né, o preço vai lá em cima. Então, eu acabo fazendo tudo. As pessoas imploram, né, para mexer. Aí você fala, como é que pode, cara? O cara é um alto executivo, né? Não, o cara é gente. E está precisando isso, né? Então, vocês têm, né, um espaço, é maravilhoso, o que a gente sente muita falta, né? A pandemia trouxe isso muito forte, né? Como é que a gente vivencia? Como é que a gente consegue, né, Ana? E não é fácil para nós, para mim, né? Eu faço exercício diário. Como é que a gente faz para escutar o coração do outro, né? O bater do coração do outro? Qual é o tempo que você tem? Eu contratei 2 pessoas para entrar na minha equipe. O que eu falo para eles é o seguinte, a porta está escancarada. O que vocês quiserem fazer está aberto. Eu posso concordar ou não, mas o mais impressionante é o quanto que eles pedem para fazer. Eu falo, mas está aberto, cara. Você pode... Mas olha só,
pode fazer. E outra coisa, não é a parte técnica que interessa, né? Vocês não foram contratados pelo conhecimento que vocês têm, pela habilidade e pela atitude. Conhecimento eu vou te dar aqui dentro. Por esse jeitão, né? É complicado você estimular isso. Eu acho que o teu grupo, Ari, tem muito essa questão aqui hoje, né? Eu me Ô, sinto Fernando, muito à vontade. você falou tudo. O Frug, a Ana Orsi e todo mundo aqui que está no grupo, a gente se preocupa muito em dar luz, água, né? Escuta, sombra, e encontrar a altura certa para cada pessoa florir. A gente fala assim, para cada pessoa florir no grupo, para ela se tornar protagonista, porque uma flor, ela se torna protagonista, como você falou, e as pessoas também podem se tornar protagonistas, os sêniors, mas para ele se tornar protagonista tem que ter um ambiente bom, né? Água, luz, sombra, alimento, escuta, tudo isso que você está falando. Eu adorei essa analogia. Eu vou te mandar um texto ainda hoje do Propositum Vitae, que é um resumo do que eu falei aqui, e você lê em 5 minutos, você vai entender. Legal. Mas o filminho da tua apresentação, Ari, eu mandei para ele, Ela viu? mandou já. Eu vou dar uma manda assim, Ari, que eu vou ter o maior prazer de ler e rever o vídeo de novo com outro olhar, né? Sim. Isso é muito bom. Só uma curiosidade. Fala, Celso. Oi, Celso. Você é parente do matemático, professor, catedrático, Pote, Qual professor? do Pedro II, do Rio de Janeiro, Colégio Pedro II. O que é interessante, Celso, obrigado aí por lembrar, né? O meu avô, aí eu contei a história do meu avô paterno, né? O meu avô materno, pai da minha mãe, ele nasceu no século XIX, em 1917. Ele nasceu na cidade de Minas Gerais, me foge o nome, daqui a pouco eu me lembro. Aí ele vem para o Rio de Janeiro, era um jornalista, e ele faz prova para o Colégio Pedro II, em 1917. Então, as provas para o Colégio Pedro II não eram assim, saíam nos jornais, tal. Aí ele passa nessa prova e vira professor de biologia. Primeiro ele entrou como professor de biologia, depois toda a família Pote, que você possa imaginar, estudou e deu aula, né, no Colégio Pedro II. Então, temos matemáticos, né? Um dos matemáticos da família é o Luiz Eduardo Pote, que é o meu irmão mais velho, que morreu com 71 anos na Covid, né? Ele pegou Covid e acabou falecendo. Mas também toda a família, meu tio foi diretor-geral do Pedro II, o Valdemiro Pote também. E uma coisa interessante... Valdemiro, que é um outro lado, eu estava me referindo a ele, Valdemiro. O Valdemiro Pote, né? O mais interessante, Celso, que o meu avô, em 1920, ele escreve um livro que depois ele faz 67 edições, e ele era um apaixonado pelo Brasil, né? Que ele escreveu um livro chamado Brasil e Suas Riquezas, onde ele pega todas as riquezas brasileiras, ele mostra e repetia isso. Cara, eu fui extremamente influenciado por essa paixão que ele tem pelo Brasil, né? Onde ele estava sempre em cima da gente, né? Dos netos, dos filhos. Mas legal, foi uma boa lembrança, Celso. É que eu fui aluno lá do Pedro II e gosto legal, muito. legal, boa. Então é isso, família toda. O teu sobrenome me trouxe o Pedro II de volta. Eu faço muita pesquisa, né? Eu faço muita pesquisa de genealogia, né? Então eu pesquiso muito esse nome. Eu sou muito ligado com esse nome Pote. Então, o mais interessante eu fico pesquisando, eu encontrei vários nomes P-O-T-S-C-H espalhados pelo mundo, né? Na Alemanha. Aí eu mando mensagem para eles e falo assim: olá, nós somos parentes. Aí André, ele fala assim para mim: não somos, não. Eu falei, mas nosso nome é igualzinho. Aí ele fala assim: não, o meu tem um trema em cima do O, né? Porque seria aqueles dois filhos. Aí eu tenho que explicar para eles, né, que quando a minha família Pote chegou no Brasil,
Quando o nego viu aqueles 2 pinguinhos em cima do O, achou que era sujeira, né? Tirou fora. Tirou fora, né? Então, essa é uma família que vem da Sérvia, século XIII, que a gente tem lá uma lápide século XIII. Depois vai para a Áustria, da Áustria vem com a princesa, né? Para Portugal, que vem para o Brasil casar com Dom Pedro I, né? Que é a princesa... Me foge o nome dela, mas então, quando vem da Áustria, então essa família vem junto. Servos da princesa. Então, entra no Brasil dessa forma, né? Então, estou espalhado aí pelo... E aí, casa com Pedro I, que é o pai do Dom Pedro I, Que bom. Que legal. Olha, a história. Não, é muito legal, né? Então, eu sou muito ligado com essas coisas de história, de pesquisa. Bacana. Fechei com chave de ouro aqui para saber que você foi aluno estudou no Pedro II, né? Isso. E estudei livros dele. Não, legal. Ele tem uma história bacana aí. E isso é muito bom. Só para fechar, Ari, que você comentou também uma coisa, só para vocês, se vocês tiverem curiosidade, né? Tem brasileiros, né, muito importantes que a gente tem que estar sempre recuperando. Randon é um, eu li lá a biografia dele. Agora, um outro que é muito interessante, que tem uma série no Netflix que vale a pena ver, não sei se ainda está lá, é muito, muito legal. Quando a gente olha para esse Brasil do tamanho que a gente vê, né, com as preservações, vale a pena ver o seriado sobre... Vilas Boas? Vilas Boas. Vilas Boas, a história dos irmãos Vilas Boas. É impressionante como é que eles começaram, né? Como é que eles entram, a maneira que eles conseguem burlar o critério de seleção, que eles vão para a Amazônia, que aí eles começam, né? E toda aquela questão hoje que a gente vê das reservas, cara, começou lá embaixo, né? E os caras ralaram muito, isso é muito... A Margaret Mead, né, Randon, eu acho que são coisas assim que a gente tem que estar sempre recuperando. Pessoal, muito obrigado aí, Sérgio, desculpa ter passado o horário. Imagina, Fernando. Obrigada. Vai ficar gravado, a gente vai avisar um monte de gente que hoje gostaria de ter vindo aqui, mas tinha outros compromissos, a gente vai mandar o link. Muito bom, muito obrigada por ter vindo. Adoramos, viu? Fica, desde já, né? Quer seja em grupo ou individual, quando vierem no Rio de Janeiro, por favor, me procurem, que eu teria o maior prazer aqui de recebê-los aqui na Casa das Orquídeas. E eu tenho um livro de visitantes, né? Então, eu tenho histórias e histórias. Qual é o endereço da Casa das Orquídeas? Eu vou passar. Tem metrô para casa? Não. Você tem um metrô que fica no bairro de São Conrado, Celso. Você perdeu o começo. Eu sei. Não, deu para ver pelas fotos que é de São Paulo. Então é isso. Tem o @ Casa das Orquídeas no Instagram. Vocês podem ver. Tem o link, inclusive, que foi mandado junto com o link de hoje. Foi mandado o link lá do Insta da Casa das Orquídeas. E, como diz a Tânia, todos nós aprendemos muito, florir sempre. E vamos agora encerrar realmente com a minha gratidão. Sérgio, só para... Você desculpa, só essa historinha pequenininha, mas olha que interessante. Um belo dia, eu estava aqui, Sérgio, alguém veio bater o meu sino aqui, dá licença. Aí eu fui lá abrir, né? O que é? Eu queria visitar, mas não é aberta a visitação. Não, é que eu estou aqui com 2 pessoas que vieram da Noruega, especialmente visitar a Casa das Orquídeas, porque leram o romance que se chama Casa das Orquídeas. Aí me acharam no LinkedIn e vieram visitar. Eu falei, não é aberto, mas já que chegaram, vamos fazer um tour, né? Muito vamos tomar um café, então, né? Pessoal, obrigado, então, hein? Obrigada tchau. por Boa noite. que estiveram aqui Até hoje. segunda que vem com astrologia e vamos em frente. Obrigado a todos e todas. Boa noite. Obrigado. Valeu. Tchau, Frug. Tchau. Tchau. Tchau, Ana. Tchau.